Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Conosco vai tudo bem, né? Na medida do possível, vai tudo bem, graças a Deus. De vez em quando, eu me deparo com pessoas dizendo assim: será possível que ele nunca desiste? Até quando ele vai continuar com isso? Esse negócio de evangelho eterno, esse negócio de reino de Deus estabelecido. Sabe, queridos, eu não acredito no diabo, um ser físico, mas eu acredito no mal. Eu acredito na possibilidade de alguém sempre tentar nos derrubar, sempre tentar nos prejudicar, para que a gente venha parar de vez com aquilo que nós gostamos de fazer. Então, todos os dias, sempre acontece algo estranho, não é? Não vou dizer algo novo, não. Estou com uma bolinha aqui, não tinha reparado. Mas sabe, quando eu decidi abandonar o sistema religioso e começar a estudar a Bíblia de uma forma responsiva e de uma forma que eu pudesse não mais pregar mentira para ninguém, enganar ninguém, desde que eu tomei essa decisão, as coisas mudaram. E se eu não tivesse a convicção que eu tenho hoje de que nada pode me abalar, nada deve me abalar, nada deve prejudicar minha fé, em nome do Evangelho Eterno. Sabe, querido, eu tenho falado igual o apóstolo Paulo falou, que tudo para mim hoje é ganho. Eu aprendi a falar igual o apóstolo Paulo falou, que se for preciso perder, se for preciso renunciar a alguma coisa por causa da palavra, por causa do Evangelho Eterno, eu vou renunciar, porque eu não vou desistir. Não vou desistir de falar do Evangelho Eterno. Eu estou pronto para renunciar a qualquer coisa, mas a palavra eu não renuncio. A convicção que eu tenho hoje sobre o Evangelho Eterno, isso eu não renuncio. Então, nesse estudo aqui, eu quero trazer algo para você muito importante sobre. Eu pesquiso, né? Eu salvo no PDF, depois eu vou imprimindo, não é? E assim eu elaboro meus estudos. Porque eu tenho pouco recurso ainda, né? Eu tinha um computador, mas computador muito fraquinho, e eu acabei doando ele para uma neta minha, né? Que ela estava precisando, como ela é novinha, então o colégio exigia isso, né? Então, para deixar em casa, eu doei para ela. E hoje eu faço o meu trabalho aqui, né? No celular, 2 celulares, não é? E eu tiro as matérias, depois eu mando imprimir, e aqui está mais um estudo que eu preparei. Eu quero falar aqui sobre a destruição de Jerusalém e da, entre aspas, morada de Deus na terra de Israel, lá no ano 70 DC. Quando essa guerra aconteceu, meus queridos, quando esta guerra aconteceu, a guerra do ano 70, que ela começou em 66, teve uma legião que ela permaneceu
60 longos anos guarnecendo aquele lugar desolado, usava a insígnia Leg XF, que significava Legião 10, ou Fretenes. O seu posto na pátria era Fretum Silesiense, a via da Cilícia, que em latim. Eles deixaram ali e por toda Jerusalém, isso é os anais da história. Porque você pensa que a Bíblia ela vai contar tudo o que aconteceu na manifestação do Filho do Homem, no ano 70 ali em Israel? Não conta não. Você tem que buscar algo registrado nesse sentido. Então, eles deixaram ali por toda Jerusalém milhares e milhares de sinais de sua presença. Até hoje, jardineiros e lavradores continuam encontrando na terra de Israel, de vez em quando, pequenos quadrados de bairro com o número da legião e o emblema da galera e do javali. As perdas dos judeus foram incalculavelmente elevadas. Durante o sítio que aconteceu, encontrava-se na cidade, segundo os dados de Tácito, 600.000 pessoas. Flávio Joséfo, ele dá o número de 97.000 prisioneiros, não incluindo os que foram crucificados e os que foram chacinados. E acrescenta que só por uma porta foram retirados no espaço de 3 meses 115.800 cadáveres judeus. Você não acredita não? Que a grande tribulação, a vindima, a manifestação do homem já aconteceu? Você não acredita não? Porque você não gosta de estudar, você não gosta de ler história. Então o que é que aconteceu? No ano 71, isso um ano depois de acontecer o juízo. No ano 71, Tito, ele mostrou aos romanos a grandeza da sua vitória sobre Jerusalém com um imenso desfile triunfal, um ano após o juízo do ano 70. Então ele fez isso. Entre os 700 prisioneiros que faziam parte do cortejo, encontrava-se a Ferros João de Gichala, ou Guichala, e Simão Bar Giora. Com grandes manifestações de júbilo, eram conduzidos também 2 despojos preciosos de ouro puro, o candelabro de 7 braços e a mesa de exposição do pão ázimo e do templo de Jerusalém. Ninguém te conta isso. Ninguém no sistema religioso te conta isso. Por quê? Porque quando você fica sabendo da história, realmente o que aconteceu, acabou. Você não vive mais enganado por ninguém, mas ninguém vai te contar isso. Foram depositados em outro lugar sagrado, o Templo da Paz em Roma. Esses 2 objetos de culto ainda podem ser vistos no grandioso Arco de Tito, erigido para comemorar essa campanha vitoriosa. Você sabe que está erigido ali, não é? O famoso Arco de Tito, que foi o que foi erigido para comemorar esta campanha vitoriosa.
Então, em 1º de agosto do ano 67 depois de Cristo, lembre-se que o juízo de Deus, ele começou no ano 66 até meados do ano 70. Então, em 1º de agosto de 67 DC, as legiões romanas, comandadas pelo futuro imperador Tito, que nasceu em 39 e foi até 81, ou seja, de 39 a 81 depois de Cristo, ele era filho primogênito do imperador Vespasiano, que viveu entre o ano 9 e o 79 depois de Cristo, ocuparam Jerusalém e começaram a destruir o templo, e tarefa essa terminada em 70 DC, cumprindo Mateus 24. Sobre as ruínas desoladas e sem esperança, onde nem os judeus, nem os adeptos de Cristo podiam pisar, o imperador Adriano construiu uma colônia romana chamada Aelia Capitolina. A vista de uma colônia estrangeira no solo sagrado dos judeus deu motivo a uma nova rebelião. Isso depois do ano 70. Júlio Severo foi chamado a ajudar de seu comando na Bretanha e sufocou numa campanha que durou 3 anos a última tentativa desesperada feita pelos judeus para conquistar a liberdade. Então o imperador Adriano mandou construir ali mais um hipódromo, 2 casas de banhos e grande teatro. Sobre as massas de entulho do santuário judeu erguia-se como por escárnio um monumento a Júpiter, e no lugar onde, segundo a tradição cristã, se encontrava o túmulo de Cristo, peregrinos de terra estrangeiros subiam os degraus dos terraços que conduziam ao santuário de uma divindade pagã, a deusa Vênus. Então, nessa época, a maior parte da população da Terra Prometida, que era ali, Israel, Jerusalém, Canaã e tal, que não morreu na sangrenta guerra dos judeus, essa guerra de 66 a 70, ou no levante de Bar Kokhba, que durou de 132 a 135, então esses foi vendida como escravo, para cumprir Lucas 21, verso 24, onde diz, abrindo aspas, cairão ao fio da espada e serão arrastados como prisioneiros. E isso aconteceu, tá? Logo em seguida, o ano 70, aconteceu isso aqui, ó. Para todas as nações, Jerusalém será pisoteada pelos pagãos até que se complete o tempo das nações, cumprindo-se assim esta profecia que foi feita por Jesus. Dos anos posteriores a 70, e isso depois do ano 70, os arqueólogos, então, não encontraram na Palestina mais nada que indicasse uma construção de Israel, nem mesmo uma lápide tumular com uma inscrição judaica. As sinagogas foram demolidas e até da casa de Deus, da tranquila Cafarnaum, ficaram apenas ruínas. A mão implacável do destino riscara o nome de Israel do concerto dos povos. Mas a doutrina de Jesus, revitalizante e unificadora, tinha iniciado sua marcha vitoriosa através do mundo, configurando-se na maior revolução já registrada na história da humanidade. É verdade. Jesus disse que dias igual ao juízo, dias igual da grande tribulação, nunca tinha havido e nem depois haveria mais. Então cumpriu isso aqui. Então, essa revolução não foi configurada como a maior revolução já registrada na história da humanidade. Fica, portanto, a lição de que devemos aprender a não pensar em Deus como habitando em edifícios feitos por mãos humanas, mas sim habitando dentro de cada um de nós, que é uma habitação simbólica, isto é, dentro do corpo daqueles que verdadeiramente crê
nele, ou os que creem nele. Olha, eu vou terminar o vídeo dando um conselho aqui. Se você não estudar a história das guerras judaicas, principalmente a história do ano 70, você nunca vai entender a história da grande tribulação. Sem isso, você não entenderá a grande tribulação. Já aconteceu. Não vai acontecer. Agora é preciso você crer, é preciso você acreditar que todos os tempos verbais da Bíblia estão no retrovisor, está no passado. Sabe o que é o para-brisa, biblicamente falando? É o reino de Deus estabelecido após o ano 70. O resto é referência, é retrovisor. Direção é o para-brisa, que é o reino de Deus estabelecido. Tchau, Deus abençoe, estamos juntos no Evangelho Eterno. Tchau.